bom dia maravilhoso, bom dia maravilhosa. Sejam bem-vindos a mais uma live Café com Palavra. Estamos aqui perseverantes, vão se chegando, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler Marcos 6. Se você é a primeira vez que está aqui, não deixa de ir lá e ouvir as lives Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, Marcos 4 e Marcos 5. Deus tem falado grandes coisas aos nossos corações e eu estou muito impactada com o que Deus está fazendo. Oi, Marcinho, a graça e a paz, amado. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo, Rose, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ler Marcos 6. Essa live, qual que é o objetivo dessa live? Há algum tempo eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas contando para mim como que o fato de eu mostrar aqui a minha constância e compartilhar alguns momentos de minha leitura da palavra, como que as pessoas elas têm lido a Bíblia. E algumas pessoas me mandaram mensagens me pedindo para mostrar como que eu faço, como que é esse tempo, como que eu faço essa leitura. E porque eu não quero crescer na graça e no conhecimento do mundo, eu não quero crescer na graça e no conhecimento humano, eu quero crescer na graça e no conhecimento de quem Deus é. Então o meu objetivo, todas as vezes que eu me coloco diante dessa palavra, é crescer na graça e no conhecimento de quem Deus é. Não é sobre quem eu sou, não é sobre o quanto eu sou especial, sensacional, é o quanto Deus, Ele é. E quanto mais eu cresço no conhecimento de quem Deus é, mais eu sei a imagem de quem eu sou. Entenda, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, muitas vezes, nós somos a imagem e semelhança dos nossos pais, né? Dos nossos pais aqui, físicos. E a gente aprende comportamentos, a gente aprende bloqueios, a gente aprende várias coisas, mas algo que eu preciso compreender é que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso crescer no conhecimento dele. Tem muita gente que fala, eu vou ler a Bíblia para saber mais sobre mim, para me conhecer melhor. Não, você não tem que se colocar diante da Bíblia para se conhecer melhor. Você tem que se colocar diante da palavra de Deus para conhecê-lo melhor. Quando você vê Paulo o tempo todo que ele orava pelas igrejas, a oração dele era muito específica. Você vai ver isso claramente na carta dele aos Efésios. Eu vou até fazer um adendo aqui. Olha, ele vai ler assim, Efésios. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Então a minha oração, Rose, é para que você cresça na graça e no conhecimento de quem Deus é. Olha isso. Peço a Deus, ele pede a oração dele, ele pede a Deus, para que os irmãos de Éfeso, para que aqueles irmãos, olha isso, versículo 17, depois se você quiser conferir, Efésios 1:17. Peço para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de você, não, no pleno conhecimento dele. Não é no meu conhecimento, é no conhecimento dele. Não é sobre mim, é sobre ele. Porque quando eu tenho uma revelação sobre o caráter de Deus, eu começo a compreender como que o meu caráter precisa expressar esse Deus que eu digo que sou filha. Como que eu preciso ter um comportamento adequado acerca desse evangelho. Não é sobre o que é sobre ele, é sobre ele. Então eu oro, Vilma, para que você cresça na graça e no conhecimento de quem Deus é.
Porque quando você compreender quem Deus é, as outras coisas se tornam pequenas demais. As outras coisas se tornam tão passageiras, porque você coloca os teus olhos na eternidade. A eternidade é aquilo que nos move. Só que muitas vezes nós estamos com os nossos olhos tão fixados aqui nessa terra, que as circunstâncias, a gente está com os nossos olhos tão fixados aqui, que as circunstâncias nos engolem. Então a minha oração para cada pessoa que assistir essa live, eu oro para que você cresça na graça e no conhecimento de quem Deus é. Porque quanto mais eu conheço esse Deus, quanto mais eu creio em quem Deus é, quanto mais eu olho para essa palavra e vejo um Deus, Criador do céu, da terra, um Deus que quando nada existia, uma palavra dele, tudo passa a existir. Quanto mais eu olho para Deus, mais eu percebo como eu fui criada para ser. É assim, ó, dentro de nós existem 3 pessoas. A pessoa que você acha que você é, e isso tem muitas raízes de rejeição, tem muitas raízes de depressão, tem muitas raízes que você foi recebendo da vida e da sua família, palavras que colocam em xeque e em dúvida quem Deus te criou para ser. Então você vai tendo esses bloqueios, você vai tendo vai entrando em lugares que qualquer pessoa, qualquer palavra te fere, qualquer palavra te paralisa. E hoje Marcos 6 vai falar sobre rejeição. Mas não é sobre qualquer rejeição. É sobre Jesus sendo rejeitado pelos seus. Você está entendendo? Jesus foi rejeitado pelos seus. E eu não estou dizendo daquela rejeição lá longe, que os fariseus, não. Sobre a rejeição que ele passou pelos da sua casa, pelos da sua família. Marcos 6 vai falar sobre isso. Então eu oro para que você cresça na graça e no conhecimento de quem Deus é. E como que eu cresço na graça e no conhecimento de quem Deus é? Diante dessa palavra. Não há vida sem o pão da vida. Não há alimento sem o pão da vida. Todos os dias nós tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos. Aqueles que não têm todas as refeições, eu oro para que o Senhor possa prover na sua casa. Mas eu creio que se o Senhor tem sido teu pastor, até aqui Ele tem te sustentado. Se o Senhor tem sido teu pastor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Eu acredito que cada um aqui tem uma cama para dormir, teve um teto. Quantas pessoas agora não sabem o que é isso? Quantas pessoas agora perderam tudo, como nós estamos vendo aí essa catástrofe aí em Petrópolis? Quantas pessoas perderam suas casas? Quantas pessoas perderam suas famílias, seus entes queridos? Que o Senhor possa confortar e consolar essas famílias. E que Ele venha com a provisão e com o sustento daqueles que perderam tudo. Você imagina o que é você acordar e não ter mais uma casa? Então, quando eu cresço no conhecimento de quem Deus é, as coisas da terra, os meus olhos para tudo isso, se tornam com menos, sabe? Tipo, eu não tô sabendo falar a palavra aqui, mas eu tiro os meus olhos das circunstâncias e coloco meus olhos na eternidade. Porque eu sei para onde eu tô indo. Eu sei para onde eu tô indo. Então, quando eu venho aqui todas essas manhãs para compartilhar de um momento com Deus, eu não quero convencê-lo de nada. Então, eu oro para que você cresça na graça e no conhecimento de quem Deus é. Eu faço essa oração para você e hoje nós vamos começar então o nosso momento aqui com Deus, da leitura da palavra, nessa oração. Eu oro e peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, nós que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo. Então, ele ora aqui em Efésios 1, e lá em Efésios 3, ele faz outra oração. A oração dele é: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome da família nos céus e na terra, e eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, dele, ele os fortaleça no íntimo do ser com poder, por meio do seu Espírito. Então, eu oro para que Deus te fortaleça hoje, com o poder dele, por meio do Espírito Santo que habita em você. Eu oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, nós somos todos os santos, compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é Ele. Em nome de Jesus. Porque quando você, Rose, conhece dele, investe tempo conhecendo ele, não tem mais autoestima ou baixa estima. Tem sobre quem Deus te chamou para ser e quem Deus te criou. Porque quando eu sei, hoje eu estava fazendo um vídeo que eu vou postar mais tarde, e eu estava colocando ali os nomes pelo qual Deus me chama. Deus me chama de filha amada. Deus me chama de herdeira. Deus me chama de preciosa. Deus me chama de valiosa, mais valiosa do que finas joias. Então, quando eu sei do que Deus me chama, o que as circunstâncias me chamam, o que o diabo me chama, o que minha família me chama, não vai ser nada. Sabe, Rose, você tá com os olhos muito no que o outro, mas tira os olhos de você. Minha baixa estima, minha autoestima, não. Ele. Coloque os olhos nele. Comece a crescer em quem ele é. Comece a aprender qual o caráter de Deus, como Deus te chama, como Deus te formou, o que Deus espera de mim, de você. Porque é sobre o que Deus nos criou para ser, não é sobre o que nós queremos ser. Sabe? Deus me chama de filha amada, e não é pelo que eu faço. Não é o meu muito fazer que vai me fazer mais amada ou menos amada. Não é o meu muito falar que vai me fazer mais amada ou menos amada. Não é os meus pecados que vai fazer eu mais amada ou menos amada. O que me faz amada é o sangue de Cristo escorrendo na cruz. A cruz é o que me faz amada. Então, se a cruz me revela um Deus que me ama, ainda que minha mãe me rejeite, me bloqueie de todas as redes sociais, ainda que a minha família me humilhe, gente, hoje vai ser poderoso, porque é Jesus. Então vamos para a palavra, porque até que eu recebi tantas mensagens ontem falando que teve gente que me mandou mensagem 4 da tarde falando que estava chorando até aquela hora. E foi algo tão profundo, aquilo que Deus falou aos nossos corações ontem, na palavra, porque hoje de manhã uma amiga me ligou e ela falou: amiga, eu tô nessa situação, eu não sei o que fazer, você me aconselha. Eu falei: olha, eu sou pastora de palavra, eu vou te aconselhar o que tá na palavra, e a palavra diz isso. Então, é sobre nós conhecermos quem Deus é através da palavra. Porque quando o diabo vier falar assim: você é feia, Rose, você vai falar: arreda-te de mim, Satanás. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Quando alguém falar pra você, Rose, uma menina de 19 anos, que você é rejeitada, que ninguém te ama, você vai falar pra esse diabo, vai falar: diabo, arreda-te de mim. Sabe por quê? Porque eu sou filha amada, herdeira, co-herdeira. Não existe baixa ou alta estima. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quem eu sou? Eu sou
o que a Bíblia diz que eu sou, nem mais nem menos. Eu não sou o que meu pai diz que eu era, eu não sou o que a minha mãe diz que eu era, eu não sou o que os meus amigos acham que eu sou. Dentro de nós existem 3 pessoas: aquelas que as pessoas acham que nós somos, aquelas que eu acho, o que você acha que você é. Ai, mas eu não sou capaz. Ai, mas eu não tô pronta. Ai, eu não tô pronta para algo tão grande. Ai, eu não tô pronta para Deus começar a fazer algo através de mim. Ai, eu isso, eu aquilo. Então é sobre mim. O que eu sei que eu sou. Mas existe algo muito maior. É o que Deus diz que você é. Esse aí, Deus já sabe como Ele te criou, Deus já sabe o que Ele fez. Então, se você quer encontrar um lugar de amadurecimento em Deus, esse lugar é diante da palavra dele. Não há outro lugar. Eu não cheguei nessa medida que eu tô aqui com vocês porque eu vim aqui e postava algo daquilo que eu queria. Não. Eu fiquei 6 anos imersa nessa palavra. E agora, 6 anos depois, eu senti um liberar de Deus para vir compartilhar. Porque o tempo todo eu queria que Deus fizesse em mim. Entende? Então vamos pegar essa live, vamos mandar para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Eu estou fazendo isso agora. Vai encaminhando essa live para que Deus possa falar ao coração. Senhor, quem precisa receber esse convite agora dessa live? Atraia para esse lugar as pessoas que o Senhor deseja. Atraia para esse lugar as pessoas que precisam ser tocadas pela poderosa, sempre viva semente da palavra de Deus. Jesus, atraia para esse lugar as pessoas que precisam, em nome de Jesus. Então, sempre que eu vou começar a ler a palavra de Deus, eu convido o Espírito Santo. Eu não vou ler essa palavra independente, eu não vou ler essa palavra sozinha. Eu vou ler, está aqui comigo. Para ler, eu falo, Espírito Santo, você estava lá. Essa palavra foi escrita e o Senhor estava lá. E hoje é poderoso, porque nós vamos aprender com o maior dos rejeitados, Jesus Cristo de Nazaré. Feche os teus olhos e peça ao Espírito Santo para tocar você com essa palavra, para transformar você. Faça você essa oração. Peça ao Espírito Santo para te transformar, para abrir os olhos do seu coração, para iluminar a sua mente, para que essa palavra gere vida no teu espírito humano. Jesus, obrigada pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor e pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Espírito Santo, como nós queremos ser transformados por tua palavra. Essa palavra que é viva, é o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Nos dai hoje uma porção do entendimento de quem o Senhor nos criou, o que nós somos. O Senhor já nos conhece, o Senhor já nos viu na eternidade, o Senhor conhece a nossa vida e a nossa história daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o Senhor sabe tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser. Então, conduza-nos nessa manhã. Nós te convidamos a ler essa palavra conosco e abrir os olhos do nosso entendimento. Que essa palavra, ela possa ficar enraizada nos nossos corações. Que ela encontre uma terra fértil, que vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Que os meus irmãos que estão aqui, que vão ficar, Pai, não importa se sejam 10, 20, 30, 50 ou 100, que hoje o Senhor toque a vida de uma pessoa através da minha vida. Obrigada, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo na leitura da tua palavra. A palavra é tua, não é minha. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. É sobre aquilo que o Senhor veio fazer aqui, dar a sua vida em resgate de muitos. Nos ensina a crescer nessa revelação e a amadurecermos a nossa fé. Irmos para um lugar mais profundo em fé nessa manhã.
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Abra os olhos do nosso entendimento. Abra os nossos ouvidos espirituais. E feche os ouvidos, Pai, da nossa alma. Toma a vida, Deus, de todas aquelas pessoas que vieram aqui nessa manhã. Tiago, Rose, Carla. Toma a vida da Vilma. Se revela a eles. Que eles tirem os olhos deles e coloquem os olhos no Senhor. Que eles tirem os olhos deles e coloquem os olhos no Senhor. Porque nós somos temporais, nós somos humanos e nós vamos falhar. Mas nós queremos falhar cada vez menos, porque queremos estar cada vez mais aperfeiçoados pela Tua Palavra. Amém, amém e amém. Então, Marcos 6:1. Jesus saiu dali para a sua cidade. Para onde Jesus foi, gente? Para a sua cidade. Jesus foi para a cidade dele, para a casa dele, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro? Não é este Tiago? Eu sei de onde Tiago. Não é esta a Selma? Que isso? Não é esta a Carla? Não é esta a Rose? De onde lhe vem? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Versículo 3. José, Judas e Simão? Eles não estão aqui conosco, as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. E não... Aí 4, Jesus lhe disse... Jesus, queridos, quem disse isso foi Jesus. Não foi Simone, foi Jesus. Foi Jesus. Jesus disse, olha isso, o que Jesus disse? Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus nos ensinou a rejeição. Como lidar com a rejeição daqueles que não acreditam naquilo que Deus falou ao nosso respeito. Jesus aqui, ele falou, ele disse, gente, ele ficou abismado, ele falou, só em sua própria... Eu vejo a cara de Jesus assim, eu já começo a pensar assim, ó, só em sua própria terra, entre seus parentes, entre a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Porque eles começaram a se lembrar de quem Jesus era. Um menino simples, comum. Os seus irmãos estavam ali, mas na casa dele ele não tinha honra. E às vezes você tá aí, mas Jesus, porque só na minha casa é que eu não tenho honra? Todo mundo me acha linda, todo mundo me admira, todo mundo me acha uma super profissional, todo mundo olha pra mim, todo mundo me percebe, mas na minha casa eu sou tão desprezado, tão desprezada. E Jesus disse o que aqui? E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirados com a incredulidade deles. Marcos 6,11 vai falar sobre rejeição. Rejeição. Olha o que ele vai dizer. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus aqui vai enviar os 12, mas antes de Jesus enviar os 12, ele fala, tô admirado com a incredulidade de vocês. Tô chocado. Só na sua própria casa você não tem honra. E tá tudo bem.
Jesus ficou aqui remoendo, ficou tentando convencer eles, ficou tentando falar, olha como eu já sou de Deus, olha como eu tenho sido, eu podia ter dado tudo de errado, mas olha como que eu sou uma pessoa legal. Jesus não estava ali tentando convencer eles de nada. Jesus só ficou admirado com a incredulidade dele. Falaram aí, né? Aqui na minha casa todo mundo apoia minha prima. E agora que eu comecei a estudar técnico em enfermagem e primeira vez na faculdade eles me rejeitam. Tá tudo bem. Sabe? Porque você está no lugar que eles gostariam de estar. Você está conquistando coisas e está entrando e está se apropriando de lugares que eles gostariam de estar vivendo. E tá tudo bem. Aquelas pessoas deviam falar assim, cara, por que você e não eu? Porque o nosso nível de fé, o nosso nível de entrega, o nosso nível de confiança em Deus revela a falta de entrega, de confiança e de fé do outro. E tá tudo bem. Por que que Jesus escolheu você e não escolheu eles? Só que você precisa entender que para que você viva todos os planos de Jesus, você precisa ser rejeitada. Porque senão, quando você estiver lá vivendo algo muito grande, imagina Jesus sendo rejeitado pelos de fora. Ele não tinha sido treinado com os de dentro. Quem rejeitou Davi a primeira vez? Não foi o povo. Quem rejeitou Davi não foram as pessoas. Quem rejeitou Davi foi seus irmãos. Gente, não dá pra gente olhar para essa palavra e não aprender alguma coisa. Quem rejeitou José? Quem rejeitou José, gente? Quem rejeitou José foi seus irmãos. Quem rejeitou Jesus foi seus irmãos. Porque de alguma forma você ter sido escolhida revela algo dentro deles. Você está vivendo coisa que ele gostaria de viver, que ela gostaria de ver. E ela fala, por quê? Por que a Di? Por que ela é melhor do que eu? Por que o Tiago? Tiago veio do mesmo buraco que eu? Por que o Tiago? E eu não? Que nada! Isso tudo é fogo de palha. Já já vai apagar. Que nada, isso não vai dar em nada não. Eu não dou 2 anos para ele estar desviado, eu não dou 2 anos para ele estar no crime. Eu não... Sabe, porque as pessoas sempre vão te medir por quem elas são. As pessoas sempre vão te medir por quem elas são e por como elas estão. Então eu peço a Deus para que você não seja alguém que meça o outro por quem você é ou por como você está. Às vezes você só está mais maduro. Às vezes você só está mais maduro e você começa, você, no lugar de Jesus, sabe o que você teria feito? Ah, se eles soubessem que eu imponho minhas mãos sobre os enfermos e eles são curados. Ah, se eles soubessem que eu oro e o povo é curado. Ah, se eles soubessem o tanto que eu batalhei e como eu cheguei até aqui. Jesus não fala isso. Jesus vira e fala, meu Deus, como que esse povo é incrédulo, né? E segue a vida dele. Ele não começa a discutir com os irmãos, ele não começa a bater boca naquela igreja. Ele estava numa igreja, minha gente. Você não está entendendo? Ele estava numa igreja pregando. E ele não pôde fazer porque as pessoas falavam, e estes milagres que ele faz? Sua vida é um milagre. Você chegar onde você chegou é um milagre. E eles olham para você que é um milagre e falam, por que ela chegou onde ela chegou? Fez faculdade, estudou, está estudando, tem alguma coisa, ela que era condenada, tinha tudo para dar errado. Era para ter virado uma prostituta. Porque bonita desse jeito, só prostituta. Não tem como você ser uma profissional. Não. Bonita desse jeito vai virar o quê? Vai virar uma prostituta já já. Vai casar por interesse. Você
A sua existência confronta eles. Confronta o conformismo, o comodismo deles. Eles não se movem, ela não se move, ela não se move, ela não se move. E você se movendo tanto, incomoda. E vai incomodar e tá tudo bem. Para de se importar com o que já falaram ou que com fala. Vamos aprender com Jesus, minha gente. Ou vocês acham que essa Bíblia tá aqui é para poder você ler e falar, já fiz meu devocional hoje. Mas se sua vida não muda, se você não chega no lugar de maturidade, se você não é guiado, condicionado, se passa ano e sai ano, você continua se sentindo incomodada pelo que pensam ao teu respeito, pelo que declaram sobre você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que eu acho que eu sou. Eu não sou o que as pessoas acham que eu deveria ser. Não quero saber o que as pessoas vão profetizar a meu respeito. Eu quero saber o que a Bíblia diz que eu sou. E sobre essa revelação eu caminho. Para de se mover pela opinião dos outros. Para de se mover pela cara feia dos outros. Para de ficar, ai, mas eu preciso tanto ser reconhecida. Problema se sua prima está sendo reconhecida. Problema, você está sendo treinada na rejeição. E está tomando pau dia após dia. Está sendo reprovada. Sabe? Porque a palavra vai dizer, fostes provada. Toda aprovação vem para te provar. Aí você fica achando que é o diabo. Não é o diabo. É a aprovação vindo para te provar. E você tá toda vez perdendo, sendo rejeitada. Você sendo reprovada. E aí quando a gente é reprovado, sabe, Thiago? A gente vai passar por aquilo várias vezes. E você fala, não é possível, de novo, toda vez tem alguma coisa, toda vez tem alguém que não me aceita. Problema, Jesus foi treinado na rejeição. Você tá querendo ser treinado aonde? Na aprovação? Não tem como, não, fala comigo, não tem como. Treinamento é árduo. Depois que José recebeu o manto, os irmãos ficaram enciumados, a palavra vai dizer. Quem deu o manto para José foi o pai. Porque José tinha um comportamento coerente com aquilo que o pai falava sobre ele. Os irmãos não. Os irmãos continuavam vivendo a vida do jeito que eles queriam. E aí você começar a se santificar, incomoda os irmãos. Os irmãos não. Os irmãos não abriram mão das coisas que eram até lícitas. Os irmãos estavam vivendo a vida deles, enganando o pai. Mas José não. O pai confiou a José um outro lugar. O pai confiou a José um lugar de destaque. Deu uma capa. E os outros irmãos, quem que José pensa que é? Cara, José não pediu capa, foi o pai que deu. Você não pediu uma capa, um propósito, foi seu pai que te criou. Exatamente. Você começa a acreditar naquilo que as pessoas falam, Vânia. Você mesmo começa a se rejeitar, porque você ouviu tanto que você nasceu para dar errado, que você é uma fracassada, que você vai fracassar, que isso é só empolgação, que ninguém é assim o tempo todo. Você ouve tanto isso que você começa a acreditar nisso. Eu começo a acreditar nas mentiras. Você imagina? Jesus, a palavra vai dizer que eles ficavam escandalizados por causa de Jesus. É isso que muitas vezes nós provocamos nos nossos irmãos. Eles ficam escandalizados. Como assim? Simone era gerente de banco. Tinha uma profissão, tinha uma carreira, formou, fez pós-graduação. E agora vai ficar dependendo de Deus. Que loucura. Não tá vendo que Deus não tá nisso? As pessoas não vão entender e elas não têm que entender. Porque eles estavam olhando para Jesus como carpinteiro, filho de Maria, filho de Tiago, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E isso já refuta toda a base que o catolicismo fala, que, por exemplo, Maria era virgem, que José não teve relação com Maria. Eles tiveram outros filhos. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra explica a própria palavra. Eu preciso olhar e ver como Jesus... E olha agora o que Jesus ensina. Ó, Jesus levou os discípulos... Vamos comigo? Jesus já tinha
curado a filha de Jairo. Ontem nós falamos sobre ela. Jesus já tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Jesus já tinha liberto o endemoniado de Gadara. Esses discípulos estavam vendo tudo isso, sim ou não? Responde aí para me ver que vocês estão assistindo. Tudo já tinha acontecido em Marcos 1, Marcos 2. Ele já tinha tido várias experiências, já tinha passado por meio de uma tempestade. Ele já tinha mandado a tempestade se calar. Só que agora ele leva os discípulos para aprenderem o que é rejeição. Ele leva os discípulos até a família deles. E eles falam assim, Jesus fala, vamos ali que nós vamos aprender mais uma nova lição. Porque toda a história, toda a caminhada de Jesus aqui na Terra, nesses 3 anos, foi para nos ensinar como discípulos, como lidar com as situações. Então Jesus, os discípulos já tinham visto Jesus fazendo muitas coisas. Agora, os discípulos foram assistir de camarote Jesus sendo rejeitado. Eu imagino a cara desses discípulos. João disse, por muito menos mandou botar fogo no outro. Eu acho que os discípulos devem ter pensado assim, queima eles. Mostra aí. Jesus precisava da fé deles para curar? Me responde aí sim ou não. Jesus precisava da fé deles para curar? Jesus não precisava, queridos. Jesus não precisava da fé dos irmãos dele, da família dele, daqueles que estavam ali para curar, não. Ele podia fazer, o gadareno nem pediu para ser curado. Jesus foi lá e curou. Jesus não precisou da fé do gadareno para ele curar o gadareno. Se você não assistiu às outras, volta lá e assiste a 1, a 2, a 3, a 4 e Marcos 5. Hoje nós estamos em Marcos 6. Jesus não precisava da fé deles para curar. Mas Jesus não curou ali pela falta de fé. Ele podia ter feito para mostrar como ele era o bambambam, que ele era o Filho de Deus, que ele era o top dos top da galáxia. Ele podia ter colocado a mão e um 5 caído. Ele podia ter pegado sem que a pessoa quisesse e ter curado. Mas ele levou os discípulos até a terra dele para que os discípulos percebessem e fossem treinados na rejeição. E olha o que acontece quando a gente continua o texto. Jesus envia os 12. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Qual era o ministério de Jesus? Não era milagre, era ensinar. Qual que é o seu ministério? É ensinar. Ninguém sabe tanto que não pode aprender algo novo e ninguém sabe tão pouco que não tem algo para ensinar. Mas se eu puder te pedir algo, ensine aquilo que Deus fez em você. Se você passou pela rejeição e Deus já te ensinou a lidar com ela, Simone, quando eu sei que eu tô bem? Quando eles cuspirem na sua casa e na sua cara e isso pra você for só uma água. Ó, cuspiram na minha cara. Só uma água. Por que uma saliva vai me ofender? Por que uma palavra vai me ofender? Se aquela palavra não é sobre mim. Então, somente quando, aquilo que falarem a você, você não se ofender mais. Ninguém tem o poder de me ofender, queridas. Ah, Simone, não vejo Deus em você. Tá bom. Aí é um problema seu e das baleias de Roberto Carlos, não tem nada a ver com isso. Ninguém tem o poder de me ofender, eu que permito. Ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de me ofender. Rose, você está passando pela rejeição. Você ainda vai aprender a lidar com ela. Você vai precisar chegar um momento que quando você for rejeitada, aquilo não vai mudar nada em você. Não vai mudar seu estado de espírito, não vai mudar sua alegria. Nada. Se alguém me rejeita hoje, olha, eu vou te dizer, eu sempre sou forjada nisso. O Senhor sempre me dá a oportunidade de alguém me rejeitar para que eu possa ser aprovada. E eu falei, eu que não vou reprovar. Então eu tô aqui na conferência, orando, tô orando, Deus curando, tocando e Deus fazendo. E aí eu vou em alguém e a pessoa faz assim, não ora por mim não. Eu falo, amém. E continuo minha vida. Por quê? Porque no dia que eu me incomodar, quando alguém me rejeita, eu tô querendo dizer o seguinte, aquilo que eu falo é meu, não é Jesus através de mim. Aquilo que eu tô fazendo é pelo tanto que eu sou bom, não é porque Jesus está operando em mim. Você tá entendendo?
Então, quando você for rejeitada várias vezes, e aquilo não mudar mais, você não ficar em baixa estima porque alguém te rejeitou, você não ficar depressiva porque alguém te rejeitou, você não vai ficar triste porque alguém te rejeitou. Rejeitou, amanhã faz 2 dias, não muda nada na minha vida, nada, N-A-D-A, não muda nada. Mas isso é um lugar de crescimento. Eu preciso olhar para essa palavra e aprender com ela. Por isso que você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque Deus está te dando um ensinamento. Quando você faz uma prova, seu primeiro dia de aula, você recebe uma prova? Não. No seu primeiro dia de aula, você recebe o conhecimento. Depois, no final, você recebe uma prova. Para quê? Para que você mostre se você aprendeu aquilo que foi ensinado ou não. Se você não reprovar, você precisa repetir de ano. Olha isso. Aí você vai precisar fazer a matéria toda de novo. E não adianta você tirar 59 se o mínimo é 60. Não adianta você tirar 69 se o mínimo é 70. Por causa de um pensamento, uma coisa, você é reprovado e vai passar por isso de novo, até você mudar e amadurecer. Quando você amadurece, aí Deus vai começar a te colocar em outros níveis. Olha Davi. Vamos pensar em Davi? Davi começou sendo rejeitado pelos irmãos. O pai de Davi não acreditava naquilo que Davi carregava. Nem se lembrou que tinha um filho que estava lá trabalhando pelo sustento da família. Esse era Davi. Então, o pai de Davi não lembrou de Davi. Quando Davi é chamado por Samuel e ele pergunta, não tem mais um? Você não tem mais um filho? Não é possível. Deus está falando para mim que não é esses. E aí ele, lembrei, tem Tiago. Mas Tiago, Tiago fica lá, no meio das ovelhas. Tiago nem interage com os irmãos. Tiago, os irmãos nem tem muito bom relacionamento com ele. Vai lá. Davi. Falei o nome errado, desculpa. É Davi. Confundi. E aí fala assim, tem Diane. Mas eu nem lembro dela. Que isso, Diane, gente? Essa minha filha aí, a gente não se dá muito bem, a gente quase não convive. É mais os meus filhos, eu tenho meus filhinhos aqui. Então, ele foi rejeitado, treinado na rejeição pelos irmãos. Quando Davi chega, olha, os irmãos viram o profeta. Gente, não foi qualquer profeta. Imagina que na nossa atualidade, Deus vai falar assim com você, Rose. Pastora Zenete vai lá na sua casa. Imagina comigo, Pastora Zenete vai lá na sua casa e pergunta para sua mãe, para sua avó, para sua tia. Eu vim aqui porque Deus mandou eu ungir alguém aqui dentro. Pastora Zenete. Aí sua mãe fala, então, tem essa minha filha, olha, essa é minha sobrinha, tem essa daqui, não é nenhuma delas. Tem essa de cá, não é nenhuma delas. Tem Rose, tem Tiago, tem Carla, tem Diane, pera aí, nem lembro deles. Pega lá, vai lá chamar eles. Aí você chega. Aí você chega e a pastora Zenete pega um pote de óleo e joga na sua cabeça. Vrá! Na frente do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Sabe qual foi o primeiro teste de Davi depois desse ato? Foi quando Davi, que antes só cuidava dos irmãos e das ovelhas, vai lá no campo de batalha, para levar comida para os irmãos. Levou queijo. Gente, tinha queijo já. Queijo é de Deus demais. Levou queijo para os irmãos. E na hora que ele chegou lá, ele já tinha matado o leão, ele já tinha sido treinado, não tinha ninguém vendo, mas ele matou os próprios leões. Às vezes o primeiro leão que você vai matar é seu próprio eu, é sua própria vontade, está dentro de você, com você mesma. E ele matou aquele leão e aquele urso. Então ele falou, gente, eu matei um leão, que é um animal selvagem. Quem é esse incircunciso para falar do meu Deus?
Isso revela muito mais de Davi, sabe? Revela que Davi tinha uma vida com Deus, ele conhecia quem Deus era. Ele se relacionava com Deus quando ele estava lá, solitário, só ele e as ovelhas. Às vezes Deus nos leva para lugares solitários para que a gente possa conhecê-lo. E aí, de repente, os irmãos de Davi falam: o que você está fazendo aqui? Eles ouviram e viram o profeta Samuel. Não era qualquer profeta, meu amor. Ele era o suprassumo do sacerdócio profético que existia na terra. Não existia homem mais ungido que ele. Ele tinha nascido para um propósito: estabelecer a adoração a Israel. Ele era aquele que estava lá com a arca. Era Samuel, não era qualquer um. Os irmãos ouviram e viram, mas os irmãos rejeitam Davi. Davi vai discutir com aqueles irmãos? Vai bater boca? Davi mostra porque Deus escolheu ele, ele já estava maduro. Ele olha para aqueles irmãos. O que vai ganhar quem ganhar isso aí? Qual que é o prêmio? Qual é a recompensa? Tem uma recompensa? O que eu vou ganhar se eu matar esse gigante? Porque esse gigante é tão pequeno diante do meu Deus. Quem é esse gigante? Gente, será que você faz isso? Quando você é humilhada, você fica batendo boca. E se você não está batendo boca com a pessoa, o fato daquela rejeição te afetar fala muito mais da sua imaturidade. Você não está pronto e não está pronta para Deus elevar você de lugar. E de repente, o povo quer dar uma roupa para Davi. Aquela roupa não cabia em Davi, era a roupa de Saul. Aí Davi falou: não precisa não. Eu matei o leão com as 5 pedrinhas que eu peguei com o meu estilingue. Porque Deus sempre vai usar o que você já tem. Davi já tinha aquele estilingue. Deus vai usar o que você já tem. Deus vai usar o que você já tem. Então você precisa ser treinado na rejeição. Davi, para que Jesus levou os discípulos? Nós estamos lendo Marcos 6, 1. Para que Jesus levou aqueles discípulos para lá, gente? Para eles verem Jesus sendo rejeitado e como Jesus se comportaria. E agora, olha isso. Eles assistiram a postura de Jesus, mas não só assistiram a postura de Jesus, como agora Jesus envia eles. E olha o que Jesus fala. Vamos ler? Chamado os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre espíritos imundos. Jesus deu autoridade para eles expulsarem. Estas foram as suas instruções: não levem nada no caminho, a não ser bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem as sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não te receber, se alguma casa não te receber, nem os ouvir, sacode a poeira, ó. Sacode a poeira. Não é bate-boca. Não é tenta convencer. Não é vai lá e fica lá até eles acreditarem que vocês são enviados. Não fica lá até eles entenderem que foi eu que os enviei. Não, sacode a poeira. Ó, pega as palavras que vocês ouviram e não guarda no coração. Isso é só poeira. Foi isso que Jesus estava nos ensinando. Nós precisamos ler essa palavra para que Jesus nos transforme. Eu quero aprender como Jesus lidava com a situação, para quando eu estiver diante dessa situação, eu aprender e não fazer mais. Não cair, não errar nisso. Não ser reprovada. Sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curava. Marcos 6,11 é Jesus ensinando sobre a rejeição. Quando comecei, muitas vezes, a gente precisa entender que Jesus, ele nos chamou e ele tá ali o tempo todo te ensinando a crescer. E é por isso que eu comecei orando e lembrando da oração de Efésios, de Paulo aos Éfesos, falando o seguinte: cresça na graça e no conhecimento de Deus.
Cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Cresce, minha gente. Cresce, minha gente. Vamos crescer, vamos amadurecer. Vamos deixar de ser cristãos mimizentos. Vamos deixar de ser crente nhenhenhê. Vamos deixar de ser crente que qualquer olho torto de alguém da igreja te incomoda. Vamos parar de ser cheio de coisinha, sabe? Você não vê José batendo boca ali com